As empresas de IAs estão destruindo livros para criar novas ferramentas para inteligências artificiais. E isso não é a resenha de um livro distópico com gancho para chamar sua atenção, é a realidade que estamos vivendo atualmente. Em janeiro desse ano, The Washington Post fez uma matéria sobre o projeto Panamá da Anthropic. Projeto esse que era classificado como nosso esforço para digitalizar e destruir todos os livros do mundo. E assim, vocês já devem imaginar que era um projeto sigiloso, até vazarem 4.000 páginas de documentos que agora autores, artistas e escritores estão usando como provas para poder processar a Anthropic. Processar por direitos autorais, tá? E depois disso, a Anthropic teve que pagar uma multa de 1,5 milhão a autores, porque eles descobriram que a Anthropic estavam pegando seus livros de sites pirateados e usando como base para alimentar a IA. Depois do processo jurídico, eles tiveram simplesmente a ideia de jirico de comprar milhares de livros para treinar suas IAs. E assim, gente, eles só compram livros anteriores a 2022, tá? Porque eles não querem que os livros tenham algum tipo de modificação por IA. E para eles, pegar fonte da internet não conta, porque pode ter sido modificado tanto por opiniões pessoais do ser humano, ou tipo assim, ter dado louco e ter modificado aí o que eles queriam, ou ter algum tipo de influência da IA nisso, né? Meio que ser uma coisa meio manipulada e tal. E isso também abre um parêntese para falar o quão hipócrita isso é, né? Porque nem eles confiam nas coisas que a IA fala. Mas enfim, vocês sabem por que eles estão fazendo esse processo de destruir livros? Porque eles querem algo diferente das outras IAs. Eles querem tipo uma exclusividade que as outras marcas de IAs não vão ter acesso. Ah, Claire, mas tem algum jeito de fazer isso sem destruir? Tem. E é um jeito muito antigo, gente. Não é um jeito atual. Quando o Google abriu o Google Books lá em meados de 2002, eles fizeram um processo de digitalização dos livros. Processo esse que consistia em eles irem em bibliotecas, pegarem os livros, tirarem fotografias dos livros e digitalizarem eles. Depois eles pegavam esses mesmos livros que eles tinham digitalizados através de fotografias e devolviam para a biblioteca. Se era possível em 2002, de uma forma rápida e eficaz, então em 2026 também era para ser. E assim, gente, sinceramente eu acho que hoje em dia, em 2026, tem como sim, tá? Eles só não querem mesmo. Tá, Claire, mas qual o real problema disso? E como que isso acontece? Porque assim, gente, eles estão destruindo livros que em sua maioria são livros muito, muito, muito antigos, livros de edições únicas que não são mais reproduzidas hoje em dia, e livros extremamente raros, onde a gente não tem mais acesso hoje em dia. E eles pagam uma fortuna por isso, tá? O fato curioso, gente, é que as pessoas que estão vendendo esses livros estão vendendo de forma anônima. O processo de destruição de livros, gente, consiste em um livro ser colocado em uma prensa hidráulica, onde a lombada é cortada, e depois ele é passado para outra máquina que escaneia todas as páginas e depois é descartado. E a coisa que mais me deixa indignada nisso tudo é porque eles estão destruindo o nosso conhecimento na nossa cara. Também foi feita uma pesquisa pela Universidade da Califórnia que diz que de 20 a 50 perguntas para o ChatGPT, ele consome meio litro d'água. E eu sei que isso pode parecer pouco, gente, mas o ChatGPT tem mais de 400 milhões de usuários semanais. E aí você faz a conta e vê que dá um absurdo. Também tem a questão dos direitos autorais, porque obviamente esses livros foram feitos por pessoas reais. E como eu já falei para vocês, tudo isso está dando um bafafá jurídico enorme. Só que nessa questão, as empresas de IAs ganharam o processo jurídico, com o argumento de que seria um uso justo, visto que o livro é meu, eu faço o que eu quiser. Porque eles compraram os livros e eles foram os primeiros a fazer isso, a colocar na internet, a digitalizar eles e meio que alterar eles. Então eles basicamente utilizaram do argumento de que o direito é meu, o livro é meu, eu comprei, eu paguei, eu faço o que eu quiser. Eles basicamente usaram de desculpa aquela lei lá, Fair Use dos Estados Unidos. Ah, gente, aquele país, Isso também tem a possibilidade de utilização política, galera. Porque quando o conhecimento fica só no digital, ele pode sofrer alterações. Ele pode ser reescrito, ele pode até mesmo ser apagado porque tem o poder sobre ele. E isso pode acarretar em problemas gigantescos, porque os livros são as maiores fontes de informações que nós temos para não esquecermos do passado e repetir os mesmos erros no futuro. Porque quando os livros são descartados, a sociedade na qual precisa daquelas informações fica completamente dependente das IAs. Em termos históricos, nós já tivemos outros momentos de autoritarismo e crises humanitárias onde os livros foram destruídos em massa. E a gente tem diversos exemplos disso, gente. Na Alemanha nazista, por exemplo, os livros foram queimados em praça pública. Um exemplo mais próximo que a gente tem daqui é na ditadura militar. Mas a gente também tem exemplos disso na Inquisição e na conquista da América, na dinastia Qin da China,
no Chile em 73, no Iraque em 2003 e até mesmo na destruição da Biblioteca de Alexandria. E assim, gente, por poder ser reescrito, as obras que são raridades e dadas como únicas vão poder ser simplesmente alteradas e modificadas como a IA quiser, porque a versão original já foi descartada. Então aquilo meio que vai se tornar realidade agora. Também tem a questão do controle do poder, porque enquanto você controla a educação e o conhecimento que chega a uma determinada sociedade, você também consegue controlar. Até porque se o rato acha que a gaiola é o melhor que ele pode ter e que não existe nada melhor do que aquilo, para que ele vai querer sair da gaiola? Também tem a questão de que o pensamento humano pode regredir e ficar tão raso quanto a inteligência artificial. Isso é conhecido como o famoso slop. Tanto que ultimamente é muito comum se ver por aí adolescentes e crianças que não conseguem fazer uma atividade, não conseguem fazer uma redação e não conseguem formular um pensamento sem a ajuda da IA. Porque viver com a IA e com a facilidade que ela proporciona acaba deixando o cérebro preguiçoso. Deixam as pessoas com preguiça de aprender, com preguiça de tentar. E o que era para ser um simples auxílio na educação acaba virando uma completa dependência. E assim, gente, eu não vou ser hipócrita e vir aqui dizer que eu não uso IA no meu dia a dia, que não está presente no meu cotidiano, porque é uma mentira. Já está presente no cotidiano de todo mundo. Porque, querendo ou não, se usado de forma certa, dá sim para realmente ajudar e não emburrecer as pessoas. A questão é porque não sabem ter limite, gente. As pessoas querem usar isso como se fosse o cérebro delas, gente, também não dá, né? Calma aí. As pessoas não deveriam depender da IA para conseguir formular um pensamento, sabe? É algo que sim é de grande ajuda, mas não algo que deveria causar uma dependência, sabe, gente? E o que me preocupa mais é que tem obras que a gente simplesmente não vai ter mais acesso, porque nenhuma IA reproduz uma obra com completa fidelidade. Então, assim, se a IA quiser repassar só a metade de uma das histórias que estão nesses livros que foram destruídos, ela pode. A gente não tem acesso mesmo à versão original. Eu vi muita gente no TikTok comparando essa situação com o livro Fahrenheit 451, que é um livro de romance de uma sociedade distópica que, na verdade, nem é tão distópica assim hoje em dia, onde os livros são proibidos e os bombeiros, que no livro significam os queimadores de livros, têm a missão de queimá-los a 451 Fahrenheit. Nesse livro distópico, as opiniões próprias são consideradas antissociais e o pensamento crítico é suprimido. E assim, gente, como George Orwell já falou em 1984, quem controla o passado também controla o futuro. E aqui eu fico com um pensamento para vocês. Será que realmente vale a pena destruir a educação e o conhecimento para alimentar as IAs? Assim, gente, isso é uma situação que anda acontecendo no nosso mundo recentemente. Eu espero que esse vídeo sirva de alguma forma de reflexão para vocês, principalmente se você aí que está assistindo esse vídeo tem qualquer tipo de dependência em IA, porque eu sei que hoje em dia é muito comum mesmo, e eu não te julgo por isso, porque é uma forma mais fácil de você conseguir redações, de conseguir atividades, de conseguir respostas sobre as suas coisas. Estudem, e estudem muito, muito, muito mesmo, porque é o futuro de vocês. Não se deixem ser dependentes por uma inteligência artificial que a gente não sabe nem como é que vai ser daqui a um tempo. E enfim, se vocês quiserem me conhecer por outras redes sociais, estão todas aqui na tela. Um beijo, amo vocês.